compartilha, comenta, vem participar. Manda sua denúncia que a gente vai checar. Nossa equipe vai até você mostrar. Sem lado, só verdade no ar. Noel Smith, nossa TV Web. Professor Paulo Azevedo, canal Canelada. Estamos no ar! Estamos no ar, mais uma edição do programa Que Papo da Hora. Mais informação, denúncias, conhecimento, que é importante, você tem que adquirir conhecimento. E esse programa ele se presta a isso, trazer informação para que a população tenha conhecimento dos seus direitos, às vezes dos seus deveres, porque todo mundo já sabe quais são os seus deveres. Esse ano é ano eleitoral, já falei em outro programa, mas eu gostaria de repetir de novo. Eleição para mudança do país, federal, estadual, e nessa eleição nós vamos eleger 2 deputados, um estadual, um federal, 2 senadores, aqui em São Paulo, 2 senadores, somos obrigados a votar em 2 senadores, vamos votar em governador e vice, e vamos votar também em presidente e vice. A mudança depende do voto de cada um de nós. E nós vamos fazer a nossa parte. A informação, ela vai chegar a qualquer custo. Curta, comente e compartilhe. Hoje aqui mais uma junção importante. Para lembrar, canal Que Papo da Hora. Também Gazeta Água Viva. Jornal Gazeta Água Viva. Também canal Canelada e canal Nossa TV Web. Curta, comente, compartilhe, mande aí para os seus amigos, para os familiares. Hoje, uma entrevista também muito informativa sobre o Estado de São Paulo, sobre a Federação, sobre o município também de Itaquaquecetuba. Estou aqui com uma figura também muito importante no cenário político, não apenas aqui em Itaquaquecetuba, como na região do Alto Tietê e em toda a Grande São Paulo. Ele é jornalista, é pai de família, é gestor público. O cara tem muita coisa para falar. Não consigo falar o currículo dele todo, de tanta coisa que tem. Mas vamos falar com ele aqui então, jornalista Moacir Fernandes. Moacir, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Noel, bom dia, boa tarde, em qualquer hora que você estiver vendo, seja muito bem-vindo aí a essa rede social de informação que o Noel acabou de apresentar. Você, onde quer que você esteja, fazendo o que quer que seja, eu quero abençoar a sua vida com um pouco do conhecimento que Deus aprove a nós a conquistarmos nesse percurso aí de tudo um pouco que o Noel falou. É muita coisa, né? É pastor, é ministro do Evangelho, é jornalista, funcionário público há mais de 40 anos em São Paulo. Um monte de coisa. Graças a Deus, né, Noel? De tudo isso que você falou, o mais importante de tudo isso que eu carrego comigo é ser ministro do Evangelho de Jesus Cristo. Porque quando eu tive um encontro com Deus, eu estava dormindo num terreno baldio no meio do lixo. Então, isso é um assunto um pouco mais amplo para uma outra hora. Porém, entretanto, eu gosto sempre de enfatizar isso, porque aonde eu estou e quem eu sou hoje, eu devo tudo 100% à misericórdia do Senhor Deus, que me alcançou lá nesse terreno e me deu a oportunidade de ir lá para cá, construir uma família, esposa, filhos, genro, nora, netas, né? Já tenho 2, graças a Deus, e continuo com a defesa dos meus princípios: Deus, pátria, família, justiça e liberdade. É isso que eu carrego comigo como legado para deixar para os meus filhos e netas. Ô Moacir, você falou uma coisa agora que eu gostaria de frisar. O Moacir, ele acabou de falar que o que ele mais carrega com mais ênfase é a questão religiosa. Fala um pouco da religiosidade na política. Como que você vê tudo isso? Aconteceram muitas coisas agora a nível nacional, né? Algumas escolhas de alguns deputados, de senadores, de
governadores, muita gente, elas estão fazendo diversas escolhas. E eu gostaria de saber de você, o que você achou desses últimos fatos que aconteceram nacionalmente? Noel, obrigado pela pergunta, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui na rede que vocês conduzem de informação para a nossa população. Eu vejo sobre dois aspectos, né? Na minha visão, particularmente, eu já disse que eu trago o Evangelho de Jesus Cristo como marcas no meu corpo. De eu ter dormido num terreno baldio do meio do lixo, de eu ter sido liberto de vícios, né? E a libertação, ela se dá quando você, por exemplo, para de beber e para de fumar repentinamente, simplesmente com uma oração que eu fiz a Deus. E dali para cá, isso já vai para mais de 40 anos, nunca mais senti o desejo de fumar ou de beber. Isso é libertação, sem precisar de clínica, sem precisar de remédio, sem precisar de paliativo nenhum. Foi uma decisão que eu tomei, orei a Deus e Ele honrou a minha fé e me deu essa libertação. E aí, eu carrego isso como primordial na minha vida, que é o meu compromisso com Deus. De lá para cá, eu simplesmente tenho uma fé inabalável e intransponível no Senhor Deus e no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário, que me fez ser herdeiro da possibilidade de vida eterna por conta do seu sacrifício na cruz do Calvário. E aí vem o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de Deus, que nos dá respaldo suficiente para todas e quaisquer funções, decisões, caminhos que a gente possa tomar nessa vida. Esses últimos acontecimentos de Brasília, por exemplo, com a indicação do Dr. Jorge Messias, que é mais conhecido como Bessias, porque quem que não se lembra daquele recado que a Dilma passou para o Lula, e foi interceptado o áudio dela dizendo que estava mandando o Bessias ir até ele levar um papel e era para o Lula usar somente se a polícia batesse na porta dele para prender ele, que aquele papel era o termo de posse que tinha possibilidade de nomear o Lula ministro da Casa Civil da Dilma para ele fugir da cadeia da prisão. Então, esse fato era o advogado Bessias que ia levar o papel, que foi, aliás. Ele virou advogado-geral da União, né, porque ser amigo do Lula. E aí um parênteses aqui, o Lula na campanha de 22, ele foi enfático no debate com o Bolsonaro e disse que o seguinte, que nomear amigo para a Suprema Corte era um retrocesso e que ele não concorda, e que ele não apoia isso, porque ministro amigo do presidente era retrocesso e ele não concordava com isso. Porém, entretanto, ele já nomeou depois disso o Flávio Dino, que é de carreira amigo dele, tá desde jovem lá atrás das fotos como papagaio do Lula. Tá lá o senhor, o Zanin, que eu esqueço o primeiro nome dele, o Adriano Zanin, não me lembro, mas o Zanin, que foi o advogado do Lula na Lava Jato, na prisão do Lula, do triplex e do sítio de Atibaia. Então, o Zanin era o advogado pessoal do Lula, virou ministro do STF. O Dino era amigo pessoal do Lula, virou ministro do STF, que é o orgulho comunista do Lula no STF. E agora ele indica o seu amigo, né, o seu garoto de recado dele da Dilma, para ser mais um ministro do STF. Só que o Congresso vacinado, com todos esses acontecimentos que está passando o Brasil, por conta das intervenções do STF no Executivo e no Legislativo, no Congresso, o Senado, com muita pressão popular e muita pressão dos próprios deputados e senadores do Congresso, o Senado parece que acordou. Ainda que tenham feito lá acordos nas vésperas e não era o preferido do Alcolumbre, que é o presidente do Congresso e do Senado, ainda que não era o preferido de todos eles, mas houve uma oposição muito forte com relação ao nome do Bessias. Por quê? O Bessias se gaba numa entrevista de dizer, Noel, que foi ele o autor do pedido de prisão daquelas pessoas manifestantes lá no dia 8 de janeiro. E aí, um paralelo aqui. Quantas vezes a esquerda fez manifestação no Congresso, quebra-quebra, virou carro, fez e aconteceu, não tem ninguém preso nem condenado. E nessa manifestação do 8 de janeiro de 23,
estava lá a irmã Hilda, quase 70 anos de idade, com a Bíblia na mão, fazendo oração em frente lá, os 3 poderes. Ela virou símbolo aí de resistência. A irmã Hilda, uma senhorinha de cor negra, cabecinha branca, com a Bíblia quase do tamanho dela no braço, e estava lá orando, e foi presa e condenada. E o Bessias, advogado do Lula, se gaba de ter mandado prender uma senhora como essa. Se gaba de ter mandado prender a Débora do Batom, que escreveu Perdeu Manela na estátua. Um crime de pichação, ela já estava longe de tornozeleira de tudo, mas ela está com tornozeleira condenada a 14 anos de prisão. E um cidadão, um advogado constitucionalista, que está pleiteando uma cadeira na Suprema Corte do país, mandar prender umas pessoas dessa? Então, Noel, isso gerou uma revolta muito grande, não só na população, mas no legislativo do país inteiro. E houve muita pressão, eu fiz muitos posts. Ele não. Por quê? Um advogado que é estudado, que é formado, que é advogado geral da União, olha o cargo que o cara exerce, e mandar prender esse tipo de pessoas que estavam numa manifestação pacífica, armado com a Bíblia. Ele tem razão quando ele fala que era uma tentativa de golpe armado, uma senhorinha de 70 anos de idade com a Bíblia na mão. Um cidadão desse, Noel, não merece credibilidade para julgar ninguém, quanto mais uma Suprema Corte. Eu fiz campanha, ele não, contra o Messias. Então, esse é um aspecto que eu abordo aqui com você, que é o aspecto político. De eu ser um ministro do Evangelho, eu tenho que ter o discernimento de Deus e da palavra de Deus para não fazer esse tipo de defesa. Ou você acha que Deus está mais atendendo o Messias do que aquela senhorinha que está com o joelho dobrado em jejum, magrinha, raquítica, mas está clamando ao Deus vivo, ao Deus dos exércitos, por justiça, por liberdade, por verdade. Eu não tenho dúvida que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço, de testemunho próprio, de lixo, de terreno baldio, o Deus que eu conheço, Noel, ele jamais vai condenar uma senhorinha daquela a sequer um dia de prisão porque está clamando a ele, e vai liberar um advogado que mandou prender ela para ser ministro da Suprema Corte. Isso é fácil de ver, é só ser cristão verdadeiro. Você, desculpa cortar, eu gostaria de fazer com você uma comparação. Porque você falou que ela não fez nada, que é isso, que ela estava lá orando. Eu não discordo da sua fala, até também porque não tenho conhecimento do que aconteceu. Mas existem uns ditados, que eu poderia citar um aqui agora, eu gostaria que você também, depois que você refletir sobre ele, você falar. Porque só para lembrar, na ocasião, deu muito nas mídias sociais, Moacir, e dava conta de destruição que estava acontecendo lá nos 3 poderes, né? Principalmente lá no prédio do STF, né? E o que aconteceu? Muita gente chegou no quebra-quebra. Algumas pessoas não quebraram. Eu tenho até convicção de que algumas pessoas, como é o caso dessa senhora que você está citando, ela não destruiu. Mas não tem um ditado que diz: andas com porcos e farelos come? O que você acha disso? Se ela estava no momento errado, na hora errada. Acontece muito nas periferias. Às vezes um trabalhador ele para numa esquina e às vezes está perto, não está nem junto, mas quando chega a força policial, eles também pegam aquela pessoa que está perto. Então, infelizmente, teve esse ditado, eu gostaria de lembrar e ver o que você acha. Porque estava acontecendo o quebra-quebra, pode ser que ela não estivesse, porém, ela estava junto. Como que você encara isso tudo? Noel, é simples. Tem vários vídeos, tem vários relatos que quem fez o quebra-quebras foram infiltrados. Então, se você vê uma manada de búfalo, de qualquer tipo de animal que está em coletivo, você fez um barulho, desculpa aqui, sai todo mundo correndo. Não sabe nem de onde vem o barulho, nem que barulho que é. Verdade. Então, o que aconteceu noite, enquanto jornalista, pelo que eu apurei das imagens, das matérias e tudo mais, era para eu estar lá, inclusive. Eu só não fui por motivo de forças maiores, eu não fui.
Mas eu estou sempre em Brasília, fui agora na caminhada com o Nicolas, caminhei quase 50 quilômetros com o Nicolas. Eu vi as suas Caminhei com ele com prazer, com orgulho, com sentimento de patriota, fazendo a minha parte. Saí de Itaquaquecetuba e fui lá caminhar com ele quase 50 km, com muito orgulho. Isso eu carrego e vou deixar como legado para os meus filhos e netos, que essa é uma atitude de pessoa do bem, que tem compromisso com Deus, com a pátria, com a família e com a liberdade. Então, Noel, era para eu estar lá. O que aconteceu? Você vê imagens que foram desaparecidas das câmeras de segurança. Você vê relato de que a ABIN estava informada do que poderia acontecer e não tomou providência. Tem informação de que o próprio ministro da Justiça, na época, que era o Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, ele estava sabendo e não tomou providência. Tem relato das câmeras que sumiram, que estão aparecendo aos poucos aí, você vê eles caminhando lá dentro. O general lá, que era do Lula, ele estava caminhando e fornecendo água para os infiltrados, os depredadores, para os invasores. Então, eu não sou jurista, não sou advogado, a minha formação é gestão pública. Mas eu sou um observador, eu sou da televisão, eu sou do rádio, eu sou jornalista. Então, a apuração que eu vi, o que aconteceu? Ela estava no lugar certo, na hora certa, porque ela foi como serva de Deus, como mulher de coragem, da sua contribuição numa manifestação pacífica e ordeira. E o que aconteceu? A condução daquelas pessoas para o presídio já foi mentirosa, enganadora. Tem vídeos e relatos que mostram que os líderes estavam orientando as pessoas para pegarem os ônibus para irem embora do local. Para irem embora. Eles foram conduzidos de forma criminosa para o matadouro. E aquelas pessoas que entraram no ônibus com a consciência tranquila de que estavam numa manifestação pacífica e ordeira e iam com os ônibus para casa, eles acabaram sendo conduzidos para a prisão. Para a prisão. É verdade. Então, ela estava no lugar certo, na hora certa. Eu estaria lá se eu tivesse condições naquela época, no dia. Eu estava com outros compromissos aqui e não consegui ir. Esse do Nicolas eu desvencilhei de tudo e era um fim de semana, deu certo de eu ir caminhar com ele e voltar ainda para trabalhar. Então, Noel, um outro aspecto, se você me permitir. Com relação aos evangélicos, principalmente cristãos e evangélicos, estavam lá na CCJ orando e intercedendo pela nomeação do Messias. Eu vou repetir. Quem era o Jorge Messias, o famoso Messias. É um cara que defende um descondenado em mais de 3 instâncias por corrupção. É um cara que defende um cara que dá parecer favorável ao aborto. Um cara que mandou prender inocentes. Ele se gaba de ter pedido para o Alexandre de Moraes prender essas pessoas. Como que um cara desse pode ter apoio de pastor, de bispo, de ministro, inclusive ministro evangélico? Você que foi lá dar o apoio. Você sabe de quem eu estou falando. Saiu nas redes sociais, orando, pedindo para Deus dar o cargo de ministro da Suprema Corte para esse tipo de cara. Eu tenho plena consciência e tranquilidade que a sua oração não passou da laje do Congresso. O seu pedido não passou do teto onde você estava. Por quê? Desde 1894 não acontecia isso. Há mais de um século. Mais de 132 anos. Aí eu posso dizer, nunca antes na história desse país, um indicado do presidente para a Suprema Corte foi rejeitado. E da forma que esse foi, está claro e evidente que Deus não permitiu que ele chegasse à Suprema Corte, porque ele perseguiu e mandou perseguir os ungidos de Deus. Você, pastor, ministro do Evangelho,
Acorda para a vida, porque você está fora da direção de Deus. Se você tivesse o discernimento, você jamais sairia da sua congregação, da sua igreja, do seu ministério, para ir a Brasília e invocar Deus para dar o cargo para esse tipo de gente. Sabe o que ele ia fazer lá? O que o Alexandre de Moraes está fazendo, o que o Flávio Dino está fazendo, o que o Zanin está fazendo, defendendo um descondenado que está levando o Brasil à bancarrota. Você falou uma coisa aí agora, eu gostaria de frisar. Você falou que não deveriam ter saído da igreja. Muita gente acha que os evangélicos nem deveriam participar da política, assim como tem algumas igrejas que não fazem parte, porque é corruptível. Infelizmente, o país vive um desconforto muito grande quando se fala de corrupção. Tem muitos pastores, igrejas envolvidas. Se o evangélico ele pudesse e ele passasse a servir só Deus, ao invés de correr atrás de políticos, você não acha que seria melhor? Qual o seu ponto de vista referente a isso? Eu sei que você é evangélico, você é ministro evangélico, você já saiu candidato, né, a prefeito, a deputado. Já fui vereador aqui em Já foi vereador, entendeu? Só que assim, o que a gente observa? A política, ela corrompe. Infelizmente corrompe. A gente observa aí pastores de grande renome envolvidos em coisas muito escandalosas. E eles têm um poder muito grande sobre os seus fiéis, né? Então, será que os fiéis acabam não passando por massa de manobra? Noel, ótima pergunta. O que acontece? Eu, particularmente, estou na Prefeitura de São Paulo, vou completar agora 42 anos de prefeitura. Estou na ativa, estou trabalhando. Inclusive agora eu fiz um curso de pregoeiro pela Escola Paulista Municipal de São Paulo. Eu estou na maior cidade do Brasil e na 5ª cidade maior do mundo. Estou há 42 anos. Já ocupei algumas funções e, graças a Deus, a minha ficha é limpíssima. Eu tenho credibilidade onde eu trabalho. Eu me esforço ao máximo para cumprir todas as tarefas que me são dadas. Eu estou hoje na Coordenadoria de Administração e Finanças, estou na Supervisão de Administração e Suprimento. Então eu efetuo alguns pagamentos de alguns contratos da prefeitura e tudo mais. Me dedico a aprender, fiz o curso de pregoeiro para isso, para aprender um pouco mais sobre licitação no serviço público, porque eu encaro o serviço público, Noel, são mais os tentáculos, mas eu gosto de citar o LIMP, que são 5 tentáculos da administração pública, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Escreve aí, LIMP. Tem mais, são mais de 20. Mas esses 5 são os principais para um servidor público que quer administrar, que quer ser gestor público. Esses 5, inclusive, que você está citando, se qualquer gestor aplicar, a cidade vai bem. É uma forma o Estado correta. vai bem. Sim, né? sim. O país vai bem. Então, se aplicar esses 5, eu acredito, sim, né, sim. que, dá publicidade às coisas que estão sendo feitas. Primeira, legalidade. Legalidade, certo. Né? A impessoalidade, que é para o cara não se favorecer do serviço público e cometer concussão. Certo? A moralidade, que é o cara ser íntegro e não ter do que se envergonhar. A publicidade, certo? Que ele tem o direito e o dever de dar publicidade nos atos da prefeitura, nos atos do governo que ele está exercendo. E a eficiência, que é para dar certo aquilo que ele está fazendo. Certo. Entendeu? Não é ficar remendando o tempo todo aquilo que ele está fazendo e desfazendo o tempo todo. Então, esses 5 tentáculos são os principais de um gestor público de qualidade, de honestidade, de caráter. Então eu tenho isso como base. E aí fui vereador aqui em Itaquá, fui assessor do prefeito há 4 anos, de 2001 a 2004, que é o ex-prefeito Mário Moreno, que na minha concepção, ele foi o melhor... Ele completou agora, há 15 dias mais ou menos, dia 15. É aniversário dele, completou 77 anos, fiz cobertura lá. Ele, 77, e o Juninho, o Júnior Moreno,
que completou 47 anos. Eu sempre admirei isso, Noel, porque é muito raro, né? O pai fazer aniversário num dia e o filho, o primogênito, ser na mesma data. E homem ainda, né? E homem ainda. E é júnior, né? É Mário Luiz Moreno Júnior. Então, o Mário Moreno, para mim, foi o melhor administrador da cidade de Itaquaquecetuba. Por quê? Pegou a cidade estrupiada, ele mesmo, a gente da administração fala que não tinha crédito para comprar um prego. Então, ele administrou a cidade, construiu 15 escolas, né? 15 escolas, posto de saúde, muitas coisas do que estão funcionando hoje foi ele que fez, e depois o Armando veio e fez um complemento, coisa que essa administração não faz, está usando tudo aquilo que já foi feito no passado de estrutura e não fez mais nada de estrutura. Até porque eu costumo dizer, só um parênteses, falando do município, que eu sempre disse, o prefeito que não mora na cidade, ele não tem compromisso com a cidade, ele não tem compromisso com a população da cidade. Entendeu? Então, eu exalto a administração do Mário por conta disso, que todo o meio político de Itaquá reconhece esse feito do Mário, que administrativamente ele pôs a cidade em ordem. Infelizmente, não conquistou o segundo mandato, que teria feito muito mais. Então, eu mando aqui até os parabéns atrasados para o Mário e para o Juninho. Eles fazem dia 15 e eu faço dia 22 de abril. Que é o dia do descobrimento do Brasil. Então, hoje, dia 30 agora, o dia da grande vitória lá em Brasília, também o Flávio Bolsonaro fez 45 anos, mandei meus parabéns para ele lá, então é mais um ilustre de abril. Abril é contemplado. Então, ô Noel, aí voltando aqui à resposta da sua pergunta. Então, eu vejo assim... Você estava falando da gestão que você tem feito quanto funcionário público. Sim, então, né? Porque você perguntou o que eu acho de os pastores estar indicando, apoiando, candidato. Diretamente. Porque e tal. Muitas pessoas dizem que acaba que os evangélicos acabam sendo massa de manobra. O pessoal costuma dizer que não mistura religião e política, né? Mas a política nasceu dentro da religião. Por que eles falam isso, você sabe? Porque... Eles falam porque Cristo sofreu na mão dos políticos da época. Né? Mas tinha um político que foi o Nicodemos, que era senador na época, e pediu o direito de enterrar o corpo dele, senão ele ia ficar apodrecendo lá. Então, você vê que tudo é plano de Deus. Até o político da ocasião era plano de Deus. Porque se não tirasse o corpo de Jesus e sepultasse ele, como que ele ia ressuscitar? Né? Então, eu vejo como plano de Deus. Eclesiastes capítulo 3 é a minha base para tudo. Para tudo tem um tempo determinado e para todas as coisas tem um propósito debaixo do céu. Para todas as coisas. Esse é um, né? Porque Esse é um. O João é outro, né? Que você usa muito, né? O João 8,32. A verdade... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu conheci muita verdade de Itaquá e me libertou. Tem gente que não aguenta mais ouvir esse versículo. Fala de novo aí. João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse daí foi o terror, né, de muitos políticos aí que se dizem terror os donos. Dos antes, né? Que se dizem os donos das situações. O Moacir sempre usando esse versículo nas ações dele, nas movimentações, nos atos políticos, né? Inclusive no carro de som, saindo falando. Conhecereis a verdade. Que acho que a verdade é uma coisa que não tem para ninguém. Quando você age com a verdade e com transparência, é a melhor coisa que existe. Só para lembrar, quem é de mentira não suporta a verdade. Por isso que muitos são perseguidos, são humilhados, né, publicamente. É só por isso. Porque a verdade, ela bate muito forte. Não é um soco de esquerda, é uma marretada. Entendeu? Então, o Moacir, quando ele fala esse versículo, é um versículo que a gente sente que tem impacto sobre muitos mentirosos. Sim, claro, né, claro. Que, infelizmente, né, estão aí atuando. E se você falou aí da mentira, dá um Google aí, eu não vou nem falar o versículo, mas eu vou deixar você curioso. Coloca aí, diabo, pai da mentira. João 8,44. 8,44 fala que Satanás, o diabo, é o pai da mentira, porque não permaneceu na verdade. Então, não havia verdade nele. Então, por isso que você fala. Um detalhe importante. Se você anda aí aplicando as mentirinhas, fique atento, porque você está se declarando filho do diabo. Exatamente. É pesado. E é bíblico, né? Não somos nós que estamos falando, é a Bíblia. João 8,44, você vai ver o que a gente está falando, está escrito lá. Então, Noel, depois que Deus me tirou do terreno baldio, do meio do lixo, eu não me preocupo com mais nada, porque eu estou na verdade e a verdade está em mim.
Entendeu? E a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, os meus atos, as minhas manifestações, você não vai encontrar mentira, né? Então, quando você fala, a igreja, o pastor, eu fiz faculdade de gestão pública na Universidade de Marília, eu fiz alguns cursos e, dentre eles, a professora orientou a gente a ler alguns livros, inclusive A Rainha Margot, Em Nome da Rosa. São todos esses livros que traz o nascimento da política, que é justamente dentro da igreja. Entendeu? Por que Jesus Cristo foi crucificado? Porque os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os mandatários daquela época achavam que Jesus estava atraindo a população politicamente ao seu favor e tomar o poder deles. Então eles interpretaram de uma outra forma que Jesus não veio para isso, Jesus veio para o que aconteceu, né? Ele foi morto, ressuscitou o terceiro dia e hoje ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Essa é a Bíblia e eu creio na Bíblia piamente, 100%, 1000%. Muita gente nem sabe por que Jesus veio, moço. Essa é a grande verdade. Exatamente. Então, tem pessoas que não estão recebendo esse conhecimento adequado. E eu faço até uma pergunta aí para você que está acompanhando a gente. Hoje a gente está aqui com o Moacir Fernandes, que é jornalista, gestor público, é ministro da Palavra de Deus. E uma coisa que eu gostaria de perguntar para você. Quanto tempo faz que um crente não te chama para ir na igreja? Parece que tem alguma coisa mudando. A gente não recebe mais convites para ir na igreja. Depois que você fala isso, você recebe um convite. Mas se você vê no geral, não está tendo aquela ênfase, né, de pessoas que conheceram a Cristo e estão agora fazendo um convite para que você possa participar. Não quer que você... Não é que não quer. Talvez falta uma instrução, talvez falta um pouco de amor, né? Porque quando você convida alguém para ir para a igreja, eu não sou evangélico, mas eu recebia muitos convites antigamente. Eu acho que eles se cansaram de me convidar, viu, Moacir? Dá uma parte aí. Eu acho que você está falando um pouco da resposta que eu ia te dar com relação ao envolvimento de pastores da igreja com a política, né? A Bíblia diz que por o amor se esfriar, por o aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Então, onde que está esse aumento da iniquidade? É isso que a gente precisa ver. Quem é o iníquo? O iníquo é aquele que faz esse tipo de acordo com pessoas que desmoralizam a palavra de Deus. Então, quando você vê um pastor apoiando um presidente que fala que a vida inteira dele, ele combateu a família e os bons costumes. Tem vídeo do Lula aí, dá um Google aí. Tudo que eu estou falando, dá um Google aí que você vai achar. O cara fala que ele aprendeu a vida inteira a combater a família e os bons costumes. E isso é de quem? A família e os bons costumes. A Bíblia diz, falando por que Jesus veio, a Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. A humanidade se havia perdido. Então Deus, num ato de sacrifício, resolveu dar o seu único filho primogênito e unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é forte demais. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu único filho. Então, quando a gente vê, Noel, eu sou nascido e criado na igreja. Esse período que eu fui parar no terreno baldio no meio do lixo, eu estava afastado da igreja. Eu me batizei na adolescência e na juventude me afastei. Paguei um preço muito caro. Porém, hoje eu estou aqui dando graças a Deus por estar com você e com todos esses espectadores seus, ouvintes seus, e dar testemunho do Deus que eu sirvo, que teve misericórdia de mim e me deu uma nova vida, me deu uma oportunidade de viver. O testemunho é muito grande. E se você tiver uma outra oportunidade, eu quero vir aqui falar só de Jesus e o que Jesus fez na minha vida. Então, Noel, quando você vê um líder evangélico apoiando esse tipo de pessoas na política, é a iniquidade. Aí por que ninguém te convidou mais para ir para a igreja? Porque o amor se esfriou. Tá vendo essa atitude? O pastor,
É sério, não é? Posso falar aqui? Pode falar, pergunta para o advogado ali. Ó. O doutor, posso falar aqui? Eu não vou dar nome, não. Mas quando você tem pastor que abusa da nora e manda matar, não é pior do que apoiar um candidato para defender a família e os bons costumes? Quando você vê um pastor que faz negócio com um ímpio para botar ele em cima do púlpito e pega um valor econômico para si, para o seu benefício próprio, não é melhor ele apoiar um candidato da igreja que tenha reputação ilibada, ficha limpa, nome limpo, para ser um defensor da família e dos bons costumes? Porque eu não defendo placa de igreja aqui, não. Eu não defendo placa de igreja. Quem quiser ficar segurando a placa da igreja aí quando Jesus voltar, fica. Eu não vou segurar. Então, Noel, existem... Mas Jesus não voltou já? Tem essa pergunta, eu tenho essa curiosidade, porque às vezes eu vejo as pessoas falando Jesus vai voltar, mas Jesus já voltou. Da forma que está escrito na Bíblia, não. Jesus, ele veio... Quando foi as passagens de Jesus na Terra? É uma pergunta cabulosa, né? Porque para mim Jesus já voltou. Não. Mas eu vejo muitos cristãos, crentes, falando que Jesus vai voltar. E Jesus, ele veio primeiramente quando Deus fundou a Terra. Que aí Deus falou com Jesus. Talvez eu esteja enganado, se os senhores que têm conhecimento teológico não me levem a mal. É mais no que eu acredito, no que eu vejo como uma possibilidade real. Jesus veio quando Deus criou a terra, que ele fez a terra, que ele falou para Jesus: agora façamos o homem à nossa imagem. Então, mas ele não veio, ele estava com ele lá. Então. Ele não veio. Então, aí agora, na passagem bíblica fala que Jesus estava com Deus naquele momento. Aí Jesus, ele veio através de Maria e José. Então, e o ali verbo já era foi... Deus e o verbo estava com Deus. Ali já é a volta. Então, é complicado. Sim, né? não. É complicado. Porque Jesus, então, se Jesus vai voltar como homem de novo? Não. Para ser massacrado mais uma vez? Não. O que a Bíblia diz é o seguinte, Noel. Jesus veio categoricamente, explicitamente falando, quando ele nasceu de Maria. Aí ele veio ao mundo como um ser humano. Ok? Quando ele ressuscitou em corpo e foi transformado. Ok? Está à direita de Deus intercedendo por nós. A sua volta, ele mesmo falou: eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Aí, ó, tá vendo? Tem essas partes que eu não conheço. Você entendeu? Então, o que a Bíblia diz? Que Jesus vai surgir nas nuvens, em corpo glorioso, com grande glória, como juiz. E aí as trombetas irão soar e os mortos ressuscitarão primeiro. E nós em vida iremos depois. Então, esse é o texto bíblico que eu guardo e não deixo que ninguém tire isso da minha mente dentro do meu coração. Tá certo. Porque é isso que eu aguardo. Eu não tenho esse conhecimento. Você entendeu? Então, eu estudei um pouquinho também. Sou muito falho, ainda quero estudar muito a palavra de Deus, porque eu creio que o que eu já estudei de teologia, o que eu já estudei, eu fui consagrado ministro do Evangelho em 1999. Então, dá 27 anos, agora, vai completar 27 anos de ministro do Evangelho. Fui consagrado na rua Major Marcelino 331 pelo pastor Lupércio Verguiniano e pelo pastor Clementino Barbosa. Os dois já estão na glória com o Pai. Então, de lá para cá, Noel, o que eu aprendi para eu continuar servindo a Deus, procurando me esquivar de tudo aquilo que Deus não se agrada. Oro todos os dias e busco todos os dias cultivar dentro de mim o meu sentimento de salvação. Porque o Senhor diz que sem Ele nada podeis fazer. Ele diz: sem mim nada podeis fazer. Certo. Então, tudo que eu faço é com a palavra de Deus, é com Deus na vanguarda. À frente, né? Na vanguarda, exatamente. Então, aí vou tentar responder agora o envolvimento da igreja com a política. Porque em todos os ramos e setores, você tem o joio e o trigo.
Certo. E por que o Senhor falou, olha, os discípulos chegaram, Senhor, quer que arranque o joio do meio do trigo? E ele falou o seguinte, não, deixa, porque pode ser que você vai tirar um joio e pega um trigo junto. Então, muito pequeno, né? O joio você é muito entendeu? pequeno. Então não tem diferença deles ainda, enquanto são pequenos. Mas quando eles crescerem, eles terão diferença visível, a olho nu, politicamente vendo, na televisão, no rádio, na rede social. O joio já está se destacando mais do trigo. E quem é o joio? É esses que apoiam uma indicação do Messias, por exemplo, para defender um descondenado, corrupto, condenado pela justiça em mais de 3 instâncias, defensor do aborto, e que mandou prender gente inocente para torturar e morrer na cadeia, como foi o caso do Crezão e outros que morreram lá presos. Então, uma pessoa dessa, quem apoia uma pessoa dessa, apoia o que ela faz. É. E aí, o joio... Por isso que tem que tomar cuidado Por para isso, quem que você dá o seu apoio. exatamente. Então, por isso, é que você que é cristão, você que busca no seu espírito o discernimento que a palavra fala, é discernir o joio do trigo. Se você está vendo que o cara foi preso, foi condenado em mais de 3 instâncias, por mais de 20 juízes, quem sou eu que nem advogado sou para duvidar dos juízes que condenaram ele? Ah, mas não tem prova. Tá, mais de 20 juízes não tinha prova para condenar. No sítio de Atibaia, no triplex, nas delações premiadas do Antônio Palocci, do Delcídio Amaral, do amigo do meu pai, Odebrecht, OAS, todas as empreiteiras fizeram denúncia premiada, delação premiada. Quem sou eu para duvidar de um juiz que estava ali só captando os depoimentos e os bilhões que foram devolvidos de dinheiro desviado? Nada disso é verdade. E as malas de dinheiro, como fala o Gilmar Mendes, que havia mala de dinheiro, que ele tem conhecimento de... Então, ou seja, já está no tempo de você saber quem é joio e quem é trigo. Já está no tempo. E eu, enquanto cidadão do céu, como a gente costuma dizer, né? Cidadão itaquaquecetubense, de mais de 40 anos morando na cidade. A minha vida está aí exposta, a minha família está aí, o meu filho está aí sendo perseguido, é PCD. Sabe o que é PCD? Pessoa com deficiência. Ele é concursado na prefeitura de Itaquá e perseguido pelo prefeito. Eu tenho provas robustas disso, áudio, print, conversa, de tudo isso, que a perseguição dele foi determinada pelo prefeito. Tem gente falando isso. Mas, infelizmente, a gente está num mundo que esses tipos de pessoas ainda têm apoio. Tem apoio, eu acredito, não quero acreditar que tem apoio no Ministério Público, que tem apoio na Justiça para fazer esse tipo de coisa e fazer vista grossa. Ó, aqui faz... Aqui se paga. Paga aqui. Sim. Nem que seja de qualquer forma, paga aqui. Você sabe como que funciona. Fez aqui... Paga aqui, não pensa que vai pagar na outra vida. Não, sem paga dúvida aqui. nenhuma. O Bessias está pagando aqui. Se você ver a depressão que ele ficou após a votação ali, e cheio de pastor lá do lado dele. Eu não sei por quê. O pastor tem que ter um pouco de bom senso. Analisa as coisas como eu estou analisando aqui. Quem sou eu? Um simples mortal. Mas... É que os pastores, você vê que tem... Eu quero falar só dos pastores grandes. Não quero nem falar isso que eu tô falando. Não quero nem falar das pequenas igrejas, porque é diferente. Mas daí você vê, tem muitos vídeos aí de pastor abençoando Lula, depois presidente abençoando, de campo. Depois abençoando o Bolsonaro. Presidente de igreja. Falando que Lula é isso, depois falando que Bolsonaro é isso. Que Lula é lindo porque Lula acabou de ganhar a eleição e Lula é feio quando o Bolsonaro ganha. Sim. Entendeu? Então, Noel. Infelizmente... A política, o lado dos evangélicos na política não está muito agradável. Sim. Infelizmente. Sim. Não estou aqui tentando manchar a sim, imagem de sim, ninguém. Não. É que infelizmente, tem alguns. Nós somos jornalistas. Tem alguns que apesar contaminam. de tudo. É que nem a polícia militar. Tem excelentes policiais, sim. Mas tem alguns que. É que nem eu acabei de falar para você. Tem pessoas e tem pessoas, né? Então, por isso que tem que ter o discernimento no meio evangélico. Tem que existir o discernimento. Pesquisar, né? Pesquisa aí. Não é o pastor presidente, é esses que eu tô falando. Eu vi lá também, indo defender. Mas, olha a analogia que eu tô fazendo aqui. Como que você defende um cara que defende tudo isso que não presta, que eles aprenderam a combater da igreja?
Como que você pode apoiar uma pessoa dessa? Entendeu? Então, as pessoas falam que política e religião não se discute, né? Tem que discutir. Eu discuto política. Religião... A religião, eu acho que até a religião pode discutir. Não pode discutir a religiosidade. Não pode discutir o que você acredita. Mas, é isso que eu ia falar. Peraí, a igreja lá, tal... que nem muitos falam. Aquela ali é seita. Né? Muitas pessoas falam. Aquela ali é seita. Aquela ali estava misturada com aquela outra. aquela ali tem imagem. Aquela ali... Sim. Então, é por isso que eu falo... Tudo que eu falei para você aqui, eu citei a Bíblia. Sim. A Bíblia é a bússola. A Bíblia é a palavra de Deus escrita para que a gente possa tomar como bússola, como caminho, como orientação, como parâmetro. E o que eu faço na minha vida, depois de ir lá do terreno baldio para cá, é pedir direção e orientação de Deus em tudo que eu faço. Tá certo. Então, eu não tenho nome sujo na política. Nesse percurso de tempo, eu não me envolvi em tudo que pode ser de escândalo, de corrupção, de má índole, de má comportamento. Não fiz. Então, para tentar finalizar aqui a resposta, eu prefiro um pastor que é coerente e ele indica o apoio a um candidato que tem princípios e valores, que continua com Deus, defende a pátria, os bons costumes da família, a justiça de fato e verdadeira e a liberdade geral e restrita. Do que ele se associar com esses tipos de pessoas que combatem exatamente aquilo que a gente aprendeu a defender no Evangelho de Jesus Cristo, que são princípios, valores e os bons costumes. É isso que eu defendo e é isso que eu vou continuar defendendo enquanto Deus permitir que eu esteja aqui nesse mundo, vivendo, trabalhando e gerando oportunidade de conhecimento político para as pessoas. Porque a pessoa que vai por um presidente de igreja indicado e que não tem vida própria parlamentar, aí, Noel, acaba fazendo o que você está falando. Cai no descrédito, não vota com a sua consciência, vota com a consciência de quem o indicou, não vota com os princípios, valores e costumes que a Bíblia fala, vota com os princípios, valores e com o que o seu líder fala. Eu acho que é aí onde mora o perigo. Porque um líder hoje de igreja nacional, ele também vai passar pelo crivo do Evangelho para chegar no reino de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, é a única que não faz acepção de pessoas e não trata ninguém com desigualdade. Desde o mais simples cidadão ao mais poderoso dessa terra, vai passar na mesa do juízo final. E quem vai decidir é o próprio Jesus Cristo, que vai estar como juiz quando você chegar diante dele. Então, tudo isso aqui vai passar para nós, mas para o Senhor não. Está tudo registrado. Então, o perigo de esses líderes estarem se envolvendo com acordos escusos que a gente não tem conhecimento, que não vem à tona, mas você vê lá só o apoio, o abraço, a oração, a conversa, a palavra, o apoio, tudo isso está oculto de nós. Segredo por 100 anos pode estar oculto de nós, mas de Deus nada está em oculto. A igreja precisa sim discutir política, porque nós pagamos impostos, nós vivemos numa sociedade que você tem que comprar o alimento para sua família e você paga impostos, você tem que usar o carro, você tem que usar o hospital, a escola para os filhos. Tudo que você usa nessa terra, ela é gerida por políticos. E aí um ditado para encerrar essa resposta, Noel. Quem não gosta de política é governado por quem gosta. E, infelizmente, quem mais gosta da política é quem faz
as coisas erradas na política. Infelizmente. Tá aí uma boa explicação do Moacir. Hoje, mais um programa informativo, né? O Que Papo da Hora. Hoje, Moacir Fernandes aqui falando um pouco também, trazendo informações nacionais. Falou um pouco da votação que teve lá, da perda do famoso Bessias, né? Não conseguiu ser aprovado lá para ser um dos comandantes do país. Acabou perdendo, né? Que infelizmente as coisas acontecem e elas vêm à tona. Eleição esse ano, pesquise a fundo quem é o seu candidato, se as ideologias dele são direcionadas a melhorar a sua vida, se ele pensa no melhor para a sua família. Importante lembrar isso. Agora, Moacir, você falou nível nacional, agora eu gostaria de falar com você no municipal. Como que está a sua visão hoje? Você já teve alguns problemas aqui em Itaquaquecetuba. Só para lembrar, o Moacir já foi processado como jornalista, né, por expor as verdades, né, através de muita busca de informação. Né, ele acabou sendo processado por algumas pessoas que não gostaram que ele expusesse aquelas situações. Lembrando que o jornalismo é o quê? O jornalismo é você publicar aquilo da visibilidade, aquilo que algumas pessoas não querem que as pessoas saibam, que os demais fiquem sabendo. Então, Moacir andou aprontando, colocou à tona algumas histórias que alguns poderosos não gostariam que fossem expostas, acabou recebendo alguns processos. Quantos? Tem alguns aí, eu acho que pelo menos uns 3 ou 4 aí tem. Uns 3 ou 4. Conversando aqui no bate-papo com o professor Paulo Azevedo, do canal Canelada, ele conseguiu 23 processos, hein, Paulo? Nossa. Salve, Paulo. Tá aí um grande... ele é especialista no enfrentamento. Ele busca informação e ele coloca da forma que ele acha melhor. Uhum. Paulo Azevedo é uma figura muito importante na cidade, no cenário político, principalmente porque ele traz à tona, como você, sim, algumas sim. coisas que os poderosos não querem, né, que mostre, seja dito, entendeu? Então, Moacir foi processado 3 vezes aí, foi agredido, né? Quando fazia uma reportagem na Vila Maria Augusta. Vila Japão. Na Vila Japão. Onde eu moro, área de enchente. Então. Então, Moacir, fala um pouco de Itaquá, como é que está a sua visão hoje? A informação que se tem a partir de um evento que teve lá no shopping é que o atual gestor desistiu de ser candidato a deputado federal. Não sabe por quê. Ele disse lá que é porque ele ama a cidade. Nos bastidores, algumas pessoas dizem que a legenda não foi cedida por conta de algumas coisas, mas a gente não sabe, a gente não tem essa informação. Eu não tenho mais contato com ele. Uhum. Senão, eu com certeza perguntaria. Como sempre perguntei fora dos eventos. Era naquele evento ali, inauguração de uma quadra, eu sempre perguntei fora da caixa. Uhum. Talvez isso que o incomodou tanto, porque quando eu fiz aquela pergunta na coletiva do 11 de abril, sei, ele falou que eu era seu funcionário. Né? E hoje já tem quase 2 anos, eu acho que você tem que me pagar tudo desatrasado já pensou, aí. Rapaz? Já pensou se eu recebo um processo porque alguém falou que eu tinha que pagar o Noel? Você e o Wilson Garcia, vocês estão me devendo. O Wilson Garcia está me devendo aí salário. É brincadeira, o Wilson, uma pessoa muito séria, um empresário íntegro na cidade, tem lá sua forma de agir. Salve, Wilson, Deus abençoe e te dê bastante saúde. Você é uma peça importante. Logo mais eu quero trazer você aqui também para conversar um pouco com a gente aqui no Que Papo da Hora, tá? Muito obrigado por sua parceria, pela sua participação efetiva no melhor para a cidade de Itaquaquecetuba. Que Deus abençoe sempre, tá? Então, você me deve, vai me pagar. Fala aí, como é que você está vendo a cidade hoje, depois de todos esses fatos, dessa suposta desistência de ser candidato? Primeiro que ele vai ter que provar que você é meu funcionário, né? Porque se não provar, aí rolaria um processo, né? Não é isso? Eu poderia processar o prefeito da cidade hoje de Itaquaquecetuba, o delegado Eduardo Boix,
Porque ele falou que o Noel era meu funcionário. Então, se o Noel fizer um processo para receber, eu vou ter que processar o prefeito para pagar, porque ele não vai provar que é meu funcionário. Não é isso? Mas eu não vou fazer não, viu, prefeito? Não vou te processar não. Eu só estou te ajudando a administrar. Por quê? Um prefeito que não mora na cidade. Eu já falei que ele não tem compromisso com a cidade, com as pessoas que moram na cidade. Persegue funcionário, persegue meu filho que é PCD, persegue empresas, empresários, é um perseguidor e no caso do meu filho é tortura. Lei 9.477 de 1975, ela diz os crimes de tortura. Dá um Google aí, lei do crime de tortura. Dá um Google aí que você vai ver e qualifica exatamente um administrador público usando da sua função para perseguir uma pessoa. E se for PCD, aumenta em 1/3, se for criança e idoso, ou PCD, aumenta em 1/3 a pena. Entendeu? Então ele está correndo risco aí que pode ser preso aí por conta dessa perseguição e tortura a um funcionário concursado na vaga de PCD. Segundo, Noel, é que assim, é uma administração do faz de conta, né? Porque você vê, fez um concurso para professor, eu denunciei, o vídeo deu mais de 115 mil visualizações orgânicas, ele teve que ir lá em Ferraz numa televisãozinha lá, e dizer que ele ia anular o concurso porque ele ia procurar uma empresa grande melhor para fazer o concurso. Foi exatamente o que eu falei no meu vídeo, ele replicou lá e cancelou um concurso fraudulento que passou somente comissionado, parente de secretário, parente de vereador e tudo mais. Aí você vem com um cara que fez uma licitação enquanto presidente do Condemate com quase 1 bilhão de tomada de preço, para fazer uma ata. Por quê? O Condemate, para quem não sabe, é o consórcio de municípios do Alto Tietê, que tem, se não me engano, 12 cidades. Aí ele foi lá, enquanto presidente, e fez um concurso, ou fez um pregão eletrônico para fazer uma ata de preço de 850 milhões para comprar camiseta, meia e calçado para criança, para a escola. Você sabia dessa, não? Não. Muita gente não sabia. Aí uma das empresas concorrentes entrou e barrou a licitação no TJ. E o TJ deu a liminar para a empresa e mandou cancelar o concurso, o pregão, até que o Condemate justificasse as mudanças no edital. Ele inverteu as fases, cometeu... o processo está eivado de erros. Por isso que eu fiz o curso agora de pregoeiro na Prefeitura de São Paulo, que é para mim ter um pouco mais de conhecimento com licitações e pregões e todas as modalidades de licitação dentro do município. Então eu tenho um pouquinho de conhecimento para falar disso. Então aí eu falo, para que ele queria uma ata de preço, Noel, de quase 1 bilhão de reais do Condemate, que não compra nada? Por quê? 3 cidades só participaram. Como é que funciona esse pregão para você que é leigo? A prefeitura, um órgão público, ele faz uma tomada de preço e, no caso dele, ele pegou 3 cidades, Itaquá, Santa Branca e Guarulhos, e fez um pool de município e fez uma abertura de pregão eletrônico para comprar esses itens no valor de quase 1 bi. Ele tem essa ata. Se fosse aprovada, ele ia ficar com essa ata debaixo do braço, com essa aprovação. Ele já fez licitação, pesquisa de preço, uma empresa ganhou. Essa empresa, com essa ata, ela adquire para si uma autorização para vender até 850 milhões para quem quiser usar essa ata. Aí, você que entende um pouquinho, você vai captar agora que eu vou falar. Então, ele ficando com essa ata, fora Santa Branca e Guarulhos e Itaquá, que é a cidade dele, as outras cidades do Alto Tietê, do estado e até fora, podem pedir autorização para ele para usar a ata e para comprar dentro desse pregão que já está pronto. A cidade de Poá, de Ferraz, por exemplo, vai comprar camisa para as crianças da escola, meia e calçado. Opa, tem uma ata aprovada lá do Condemate. Quem que aprovou? O delegado prefeito de Itaquá. Então, vou pedir para ele autorização para eu usar a ata dele, não preciso fazer outra licitação, outra concorrência. Mas foi aprovado?
Não foi aprovado, porque eu estou dizendo, a empresa contestou, uma empresa que ficou de fora, né? Porque ela alegou que ela estava inibida por conta de várias documentação, de várias etapas do processo licitatório, ela não conseguiu atender, então vai eliminando. Para você ter uma ideia, em inversão de fase, a última fase é a apresentação da documentação. Quando a empresa ganha, ela tem que apresentar toda a documentação e certidões municipal, estadual e federal para ela poder fazer o fornecimento. E ele inverteu. O primeiro item ele pediu a documentação. Aí ele já elimina várias empresas que estariam ali, porque isso custa dinheiro para a empresa tirar certidões e tudo mais. Então aí já elimina. Porque a empresa só vai tirar aquilo que a prefeitura exige quando ela for ganhadora do processo licitatório. Aí é a última fase de apresentar tudo que precisa. Então, esse é um item do que a empresa apresentou ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Aí foi barrado. E foi barrado. Essa licitação foi barrada. Então você pega uma administração que é concurso fraudulento, que é licitação com suspeita de fraude, que é barrada pelo Tribunal de Justiça do Estado. Aí ele já saiu do Condemate, não é mais presidente. Então são umas coisas assim que não está respeitando o LIMP, que a gente falou lá no começo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São os 5 pilares principais da gestão pública. Ele já está deixando de cumprir isso aqui. E quando você fala de um administrador, de um delegado, que é prefeito, que não mora na cidade, é concurso fraudulento, é licitação suspeita de fraude, cancela isso, cancela aquilo, é perseguição, é tudo. Você vê de que forma uma administração dessa? Incompetente com o município que ele está administrando. O conhecimento de gestor público dele é incompetente para administrar uma cidade como Itaquaquecetuba, com quase 500 mil de habitantes, que sofre com enchente, que ele condenava o Mamoro, que sofre com transporte público, que sofre com o asfalto, que parece mais o chão da lua do que um asfalto. A manutenção de carro, você que dirige por Itaquá, você sabe melhor que eu. Então, eu vejo essa administração como tem que chegar logo 2028. Algumas pessoas estão falando aí, Itaquá deu um salto de qualidade. Com essa gestão, Itaquá... As pessoas dizem, com essa gestão, Itaquá melhorou. Vai deixar um legado. Agora eu pego você nessa pergunta. Qual o que você cita de ponto positivo na gestão? O que foi feito que você fala, isso daqui foi top? Uma coisa só. Porque eu pergunto às vezes para as pessoas e às vezes as pessoas se embaraçam. Mas como você conhece mais a história de Itaquaquecetuba, cita pra gente uma coisa positiva que foi feita em Itaquá. Por favor, não venha falar... Fala só um. Não venha falar do futebol, tá? Uhum. Não venha falar do... Futebol. Não venha falar do time de futebol que foi embora. Cri. As pessoas eu vou devolver essa pergunta para quem acha que tem alguma coisa de legado que ele vai deixar. Deixa no comentário, por favor, você que está acompanhando. E não precisa falar 2 coisas não, fala só uma. Fale, coloque aí um texto aí. Só uma coisa que foi boa. Porque é assim, Noel. Você tem um hospital no centro de Itaquá, na João Vagnotti, né, abandonado. O prédio só, não tem hospital, tem o prédio. Não, o prédio, abandonado. Você tem... 20 anos já abandonado. Com ele já faz 6. Tá indo para 20 anos abandonado já. E com ele já faz 6. Inclusive, as pessoas que nascem em Itaquá hoje, os itaquaquecetubenses... Não pode dizer que nasceu em Itaquá, né? Tudo nasceu no Santa, né? Nasce no Santa. No Santa. No Santa. E a maioria é Guarulhos, Ferraz, Suzano, Mogi, Arujá. E é por aí. Mas aí, Noel, eu devolvo a pergunta para os nossos telespectadores aí. Um hospital, um prédio abandonado. Você pega, inclusive do hospital,
Eu soube que ele pediu um empréstimo aprovado na Câmara Municipal com mais de 60 milhões para fazer um hospital, segundo informações ali no Campo do Bandeirantes, na estrada de Santa Isabel. Hoje, Alberto Rinoto, do lado onde era o Habib's. Em frente que ao hoje Santa. Não, mais para frente, ali do lado do Edson, da Pet Shop ali. Em frente ao Santa Marcelina. Não, Santa Marcelina é mais para lá. Eu tô dizendo do lado da ponte ali do rio No Tietê. campo, ele chega até, no campo. Chega até o... Então, mas vem do Edson pra cá, aquela área. Aí eu falo pra você, uma área de pântano, na beira da estrada do lado do rio, né? Pernilongo ali vai levar os doentes pra casa, porque, né? Lá no Santa já é assim. Então, ô Noel, como que pode um cidadão que não manja nada de gestão pública, parece que ele fez pós-graduação em futebol. Porque o demais, o prédio abandonado do hospital, prédio de UBS abandonado, eu ouvi dizer que ia começar a reforma lá do posto de saúde do Luciana, que eu publiquei várias vezes aquele abandono daquele prédio. Não sei se começou ainda. Mas se você demorar 5, 6 anos para fazer uma obra, né, para a população, sinto muito, mas você vai ter que eleger o cara pelo menos uns 20 anos, aí 30 anos, para ele fazer alguma coisa que fique realmente de legado. Porque, na verdade, uma administração que nem essa, que é só propaganda, é só TikTok, quem anda... Ô Noel, eu costumo dizer para os meus amigos lá de São Paulo, da prefeitura, que geralmente pergunta, né? Como eu já fui vereador, candidato a prefeito, candidato a vice e tal, candidato a deputado... Eles perguntam, Itaquá, como tá? Eu falo assim, eu nem vou falar, vai lá. Então, porque anda lá, Itaquá, que você vai ver se é propaganda ou se é verdade. Você que mora em Itaquá, você que está acompanhando a gente, você que mora em Itaquá, vamos falar um pouco dos prefeitos que passaram. Jogo rápido. Toninho da Pamonha deixou um legado do rodeio. Fez uma cerca de eucalipto no Monte Belo, e ele falava que ali era o curral eleitoral dele. E eu tô falando coisas que eu ouvi na época, né? O Mário, que veio depois, deixou um legado aí de 15 escolas. Todo mundo que fala dele fala da eficiência como gestor, porque organizou as contas da prefeitura. Armando deixou um legado aí de asfalto na cidade. Quando se fala de asfalto, lembra-se de Armando da farmácia. Foi asfalto frio, mas tirou o cidadão do barro. Então não tem como... É inquestionável isso. Bombeiro, FATEC, ETEC. Isso é gestão Mas do ele deixou o legado Sim. do asfalto, que foi o que todo mundo mais cita. Sim. Aí você pega Mamoro Nakashima, eu preciso pular, porque eu não lembro agora o que as pessoas falavam. E eu não quero falar mal de ninguém, que a meta não é falar mal de ninguém. Então não quero falar... Não precisa falar mal de ninguém, é só a verdade. Então, o que eu falo, anda em Itaquá que você vai ver se eu falo mas alguma aí coisa mais. Mas quando você falar a verdade, ela soa pro cara que não fez nada como mentira. E isso não é bom, não é legal. Claro que não. Vamos pular essa parte, então vamos pular esse prefeito Mamoro, porque ficou 8 anos, né? Eu acho que talvez o legado que ele deixou foi falta de perseguição, porque não tinha perseguição assim efetiva na época do Mamoro Nakashima, né? Que é um ponto positivo que o jornalista podia... Dá um parênteses aí. Inclusive, eu falava na gestão do Mamoro, falava mesmo, e ele me encontrou no centro ali perto da Associação Beijou Comercial. na testa. Não, simplesmente ele falou para mim, Moacir, pode continuar fazendo o que você está fazendo. Quem tá errado é que tem que se acertar. Aí que legal. Foi isso que ele falou para mim, o Mamoro. Por isso que eu sempre digo, aquele cidadão que fala as coisas que estão acontecendo de forma inadequada na cidade, ele contribui. Porque um bom gestor, ele vê aquilo, ele fala, mas o cara publicou que essa rua tá cheia de mato. Secretário de Serviços Urbanos, cadê o senhor que não está acompanhando? Você está vendo esse vídeo aí que está aparecendo aí? Nada é para atacar a gestão, é para arrumar. Tá um buraco grande na frente da minha casa, eu vou lá, eu vou arrumar um jeito, falo com um, falo com outro. Se não resolve, o cidadão vai lá e grava um vídeo mesmo e publica. Tentou vários meios. Ô Noel, e só uma parte disso que você está falando, buraco. Aí eu pergunto para você que está nos assistindo agora, o prefeito não anda em Itaquaquecetuba de carro? O secretário de Serviços Urbanos, ele não anda de carro
em Itaquaquecetuba, como a gente anda, como você, motorista de aplicativo, anda todos os dias na cidade. Eles não andam. É por isso que eu falo, quem não mora em Itaquaquecetuba não tem compromisso com Itaquaquecetuba. O prefeito não morou, não mora e nunca vai morar na cidade. E aí, eu quero até aproveitar aqui e ampliar um pouquinho para a primeira-dama, que ela falou esses dias aí que a oposição só fala de assunto pífio. Anda na cidade, senhora, para a senhora ver os assuntos pífio aí, os buracos. Anda na cidade, passa na João Wagnotti e veja lá o prédio do hospital abandonado. Olha aí o concurso fraudulento anulado. Olha aí a licitação do Condemate cancelada pelo Tribunal de Justiça. Isso é assunto pífio da oposição, primeira-dama? Olha aí as perseguições. Olha aí as enchentes. Vai na Maria Augusta agora, o asfalto já derreteu, tá? Terra de novo lá, Noel. Terra de novo. Olha aí o que a oposição tá falando e mostrando, para ver se é assunto pífio. Olha as perseguições. Olha a GCM, os funcionários que estão baixados de psiquiatria por perseguição do secretário de segurança. Tá todo dia na rede social aí o pessoal da GCM. Isso é assunto pífio da oposição? E outra, ela falou que nós da oposição não sabemos nem falar, falemos tudo errado. Falou isso? Ela vocês? Falou. Eu não posso, eu tô falando de vocês. Não, tô falando de vocês porque eu não me considero oposição. Então, não, eu sou oposição, sim. Administração do forasteiro em Itaquaquecetuba. E a mulher dele disse que nós da oposição fala errado. Aí eu vou dizer para a primeira-dama que nós fala errado, mas nós gostamos da coisa certa. Nós podemos falar errado, mas nós gostamos de asfalto nas ruas. Nós fala errado, mas nós gostamos de hospital para ser atendido nossos filhos. Nós fala errado, mas nossos filhos estudam aqui, não estudam no exterior, não. Nós fala errado, senhora primeira-dama, mas nós não fizemos concurso fraudulento na educação, não. Nós fala errado em Itaquaquecetuba, mas nós não fizemos licitação com suspeita de fraude no Condemate, não, senhora primeira-dama. Viu? Nós fala errado, mas nós não persegue PCD, não, senhora primeira-dama de Itaquá. Nós podemos falar errado, mas nós é honesto. Tá bom pra senhora? Pois Noel, essa é a situação em Itaquaquecetuba. Eu não vi essa parte aí, rapaz. Me mandaram esse vídeo aí, porque tudo que acontece em Itaquá eu recebo, né? Eu não cheguei a ver isso daí, eu também, é o que eu tô falando, não me considero oposição. Eu acho que quando a gente fala o que tá acontecendo, é porque a gente quer o melhor. Sim. Porque quer o melhor. Oposição, o que é oposição mesmo? É você se opor àquilo que você não acha correto. Oposição é você se opor àquilo que você está vendo de errado na administração pública. Oposição é aquele que apresenta uma solução melhor. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Ele criticava o Mamoro na enchente quando o Mamoro era prefeito. E eu critiquei ele lá na Vila Japão, e aí teve umas pessoas que me agrediram e tomaram meu celular. Porque eu estava mostrando a enchente e perguntei para ele. E agora, prefeito, enchente até quando? É o que o senhor perguntava para o Mamoro. E aí o pessoal ficou bravo. E eu moro na enchente, na Vila Japão. Continuo morando. Mas qual que é a solução que eu apresento como oposição? Construir um piscinão ali, sentido Maria Augusta, para o Jardim Fiorello, ali, Jardim Marcelo. Piscinão, polder. Um piscinão. O polder, nós fizemos um no Jardim Romano, em São Paulo, divisa com Itaim e Itaquá. Vai lá no Jardim Romano e vê o polder. Eu publiquei, tá no meu Face aí antigo. Se você comentar e quer ver o polder, eu publico de novo. Mas qual que é a ideia? São Paulo tem mais de 33 piscinões hoje. E resolve o problema. Então, se você fizer um piscinão ali, daquela área da Maria Augusta, indo lá para Vila Sônia, tem um local ali de pântano. Ali, ao meu ver, é o local essencial para fazer um piscinão e acabar com esse enchente da Vila Japão e Vila Maria Augusta e adjacência. Mas por que não quer fazer? Porque não tem compromisso com aquela população que mora ali. E a estrada, as ruas ali da Vila Maria Augusta, Vila Japão, é buraco só. Vila Maria Augusta, eu fui hoje lá, para você ter uma ideia, já virou terra de novo asfalto. Então, ser oposição é você criticar um erro de administração, uma inversão de pauta, de prioridades para o município e para a população e apresentar soluções melhores do que eles estão fazendo. Por um acaso, a minha prioridade em gestão pública é a saúde, a segurança, a educação, o transporte público. Essas são algumas prioridades, mas em primeiro lugar,
Em primeiro lugar, a saúde. Você fazendo asfalto é saúde, você reformando o prédio ou você construindo outro é prioridade. Um hospital em Itaquá que não tem. O Santa Marcelina, todo mundo sabe como é que é o atendimento lá, é mais convênio das irmãs do que propriamente ao município, é grande complexidade. Mas se você fizer um hospital, Noel, o cara pedir 65 milhões a juro bancário para fazer um hospital, como que ele vai pagar a parcela e a manutenção do hospital? Mas não fez, né? Não chegou, não foi aprovado Então, segundo me falaram, a Câmara aprovou o empréstimo. Mas cadê esse não sei se o banco já liberou o cascalho, mas segundo informações, é por isso que eu estou falando, segundo informações, a Câmara já tinha passado a aprovação do pedido de empréstimo ao banco. Só pedi para algumas pessoas levantar para mim um empréstimo, que banco que foi, quanto que foi, que juro que foi e quantas parcelas vão ser pagas. E outra coisa, já passou de 6 bilhões na administração dele. Já passou, presta atenção, de 6 bilhões de arrecadação na administração da Prefeitura de Itaquá. É cascalho. Aí vai pedir 65 para fazer um hospital? Noel, tem coisa que não encaixa, que não fecha a conta. Mas você não acha que devia ter uma lei que proibisse um investimento que fosse a tão longo prazo? Por exemplo. A lei existe, mas eles sempre burlam a lei. Você viu o contrato do lixo de Itaquaquecetuba? 20 anos, né? 30 anos. 30 anos? 1 bilhão e 300 milhões para explorar o lixo de Itaquá por 30 anos. Eu, Moacir Fernandes, jornalista, estava no dia da licitação, dentro da sala, pedi para gravar, fui autorizado, eu era o único gravando a licitação do lixo. De 1 bilhão e 300 milhões por 30 anos de exploração. Sabe quantas empresas estavam lá participando? Uma. Só o cara da Peralta. Sozinho. As cadeiras em branco. Tá o vídeo aí publicado. Procura aí no meu Face aí que você vai achar. Então, não é 1 bilhão e 300 para a empresa explorar o lixo por 30 anos. É dinheiro, hein? É permitido. Mas de que forma que é feita? Aí é onde está o segredo. De que forma que é feito isso? Uma licitação dessa, só uma empresa aparecer? Será que 1 bilhão e 300 milhões por 30 anos não foi atrativo para outras empresas comparecerem? Eu acho que eu não vou nem estar vivo. Por isso que eu estou falando, acho que devia ter uma lei, uma legislação que não permitisse um contrato a tão longo prazo. Por exemplo, eu vou ser gestor por 4 anos. Eu deveria fazer qualquer coisa de débito até vencer os 4 anos. Não poderia ter uma lei, não poderia ter uma oportunidade de passar desse limite de 4 anos. Se foi eleito de novo, ele tem mais 4 anos para ele fazer o que ele precisar e até o final do mandato dele, ele quitar aquilo. Porque o outro prefeito que entra, já entra arrebentado. Engessado. Não consegue fazer nada, tem que mandar funcionário embora, não tem saúde, não tem educação, não tem nada. Não tem melhoria nas ruas. Por quê? Já entrou com a prefeitura ou com o governo arrebentado. É por isso que existe os tais chamados precatórios. Porque quando o prefeito sai e o outro entra e vê que foi de forma irregular que foi feito aquele contrato, ele vai deixar de pagar. E aí o que acontece? As empresas, funcionários e todos os credores vão entrar na justiça contra a prefeitura. Aí a prefeitura fica cheia de BO, cheia de processo para resolver e trava a administração. Por quê? Porque o prefeito anterior fez esse tipo de contrato que gera muita dúvida. E, obviamente, o prefeito que entra depois, ele vai ter que apurar e rever esses contratos. Entendeu? Essa é a grande questão. A lei existe, você não pode fazer dívida para o próximo. Só que o camarada faz a dívida de uma forma que ele sabe que depois vai ter contestação. Mas quem vai responder é o prefeito do mandato. O próximo, né? Você entendeu? Então, o que ocorre hoje, infelizmente, a pessoa, o gestor achar que ele está acima da lei e de tudo e de todos. Então ele vai fazendo, vai caindo em improbidade, Aí você não quer acreditar, como eu não quero acreditar, que o Ministério Público faz vista grossa. Eu não quero acreditar nisso.
Já me falaram várias vezes, mas eu não quero acreditar. É impossível. Então, é impossível. O Ministério Público não pode estar envolvido com passagem de pano para ninguém, nem vista grossa para ninguém. O papel do Ministério Público é defender o público, é defender o munícipe, é defender a cidade, é defender o patrimônio. Então, o que ele vê de errado, ainda que seja numa rede social, ele tem que ir lá e pedir para apurar, ou ele abrir uma investigação. O Ministério, né? Exatamente. O Ministério Público é para isso. É para apurar e denunciar aquele que estiver fazendo coisa errada, uso da máquina em benefício próprio, fraudulento, qualquer coisa que seja irregular. Moacir, esse ano eleitoral, como que tá? Já te convidaram para ser candidato nessa eleição? Você é pré-candidato? Como que tá? Estadual, federal, governador, presidente, vice? O que já falaram com você referente a isso? Eu tive mandando parabéns pro Flávio Bolsonaro essa semana, né? Que ele é do mês de abril, que nem eu sou do dia 22, ele é do dia 30, mas ele não chegou a falar, eu acho que era pelo Zap, ele não queria falar. Para ser o vice, Para né? ser o vice, que ele não tem vice ainda. É. Mas é assim, eu já recebi sim algumas propostas, tanto para sair candidato quanto para apoiar candidato já de mandato, deputado federal já de mandato. Porém, entretanto, 2 pontos e vírgula, eu estou orando a Deus, como sempre, e pedindo orientação e direção de Deus, obviamente no campo espiritual e no campo material. Eu estou conversando com lideranças políticas. Por quê? No campo político, não é na igreja que eu vou tratar na política. Na igreja eu vou orar, vou adorar a Deus, vou servir a Deus com a minha convicção, com a minha fé de que eu só estou aqui hoje pela sua grandeza e pela sua misericórdia. Então, politicamente falando, eu tenho conversado com alguns líderes, inclusive de Itaquá, do Alto Tietê, de São Paulo. Repito, vou fazer 42 anos de prefeitura de São Paulo esse ano. Então, eu tenho, né, um conhecimento assim, razoável na cidade de São Paulo, no interior de São Paulo e aqui em Itaquá e região. Então, eu tenho recebido proposta para sair. Nesse momento, eu posso dizer para você que eu me encontro como pré-candidato a deputado federal por Itaquá, pelo Alto Tietê e por São Paulo e muitas cidades da Grande São Paulo. Moacir, só para lembrar, o Moacir ele foi candidato a deputado federal, não teve muitos votos. Porém, os votos foram pingados em quase todas as cidades, né? Em quase todas as cidades você obteve votos. Como que vai ser? Agora você já declarando que é pré-candidato, como que vai ser isso? Vai tentar massificar nessa cidade que você alcançou o voto? Porque quando o nome chega em uma cidade, isso é muito bom. Tem vereador em Itaquá que tem bairro aqui que ele não teve um voto sequer. Agora o Moacir é o candidato a deputado federal e conseguiu espalhar voto para tudo que é lugar. Em muitas cidades que ele nem imaginava, ele conquistou voto. Então, como que vai ser? Você conseguindo, você vai pedir para essas parcerias, essas dobradas, para fazer campanha nesses locais onde você obteve voto? Sim, claro. Noel, foi interessante. Foi em 2018. Na primeira eleição do presidente Bolsonaro, eu apoiei ele, fiz campanha em Itaquá para ele e aonde eu cheguei. E eu mandei aí algumas publicações via rede social, porque na verdade em 2018 eu fiz um teste com relação à rede social e era muito fraca a rede social na época, para mim, né? E aí, para minha surpresa, eu tive pouco voto mesmo, mas foi pulverizado. Noel, passou de 220 municípios, um pouco mais. Quando eu peguei a relação do TSE detalhada, voto por município, eu me espantei. Porque eu fui contar, tinha mais de 200 municípios, tinha município que eu nunca ouvi falar. E aí isso me deu assim, um start, né? E agora não, a rede social, para você ter uma ideia, o meu Facebook do ano passado para cá já passou de 3 milhões de visualizações. Muito bom. As minhas publicações. O YouTube também era muito fraco, eu não movimentava muito. E do ano passado para cá já está em mais de 630 mil visualizações. Muito bom. Né? TikTok Kawaii eu fiz agora no final do ano, tem mais ou menos também aí umas 30 mil visualizações. Então, uns inscritos e tal ainda não chegou a 20 mil. Mas tá chegando. Todo dia a gente começa a me seguir nos perfis, a se inscrever no canal do YouTube. Então, aproveita aqui e deixar o arroba para você. É Moacir Fernandes com Y. Moacir Fernandes SP é 1. Moacir com Y. Fernandes SP
é um. O outro é Moacir Fernandes, também com Y, @Moacir Fernandes 01 é o outro e-mail. Certo. @Moacir Fernandes 01 é o outro e-mail meu, é o outro arroba meu que você pode me seguir nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok. E aí, Noel, então por isso, eu acredito que esses votos já vieram na época por conta da credibilidade. Eu falei de alguns projetos lá e teve algumas respostas, alguns comentários que realmente viu que os meus projetos eram exequíveis. Não eram, né? Não eram faraônicos, não era de politicagem, nem projeto politiqueiro. É projeto viável, né? Projeto que vai abençoar a vida da população que entender esses projetos, né? Então, rapidamente, eu tenho um que chama PEDES, de pedir, que é denominado Polo Evangélico de Desenvolvimento Social. PEDES. Isso. PEDES. E o que é esse projeto? É uma parceria com as igrejas evangélicas. Porque a maioria das igrejas evangélicas ficam fechadas durante o dia. Não tem atividade nenhuma, só vai ter culto, oração, doutrina, ensinamento, à noite. E aí, o que acontece? É uma parceria com uma igreja que tem estrutura. Você conhece ali a igreja do Pastor Noel, aqui em Itacoaxetuba, Brasil para Cristo. Ele tem um salão em cima de 400 metros quadrados. Vila Japão. Na Vila Japão. 400 metros quadrados de área livre em cima da igreja. E ele é um entusiasta desse projeto. Eu falei para ele, ele falou, pode começar por aqui. Então, o que você faz? Você monta uma parceria, uma PPP, parceria público-privado. Você pega os aposentados profissionais de algum ramo. Vou dar só um exemplo aqui, o pintor, né? Ele é profissional da área dele, não requer MEC para você poder formar um aluno, correto? Então você pega esse profissional, você dá um prolabore para ele, obviamente o projeto passado e aprovado pela Câmara Municipal, no caso de município, no caso de Estado, Assembleia, no caso federal, o Congresso. Aprovou, vai ter um subsídio para esse profissional que vai ensinar a profissão dele para um mais novo ali da região. Muito bom. A igreja tem os seus membros, tem os seus líderes, pega lá os seus diáconos, as suas diaconisas, os seus oficiais ali da igreja, sai no bairro fazendo uma captação de jovens e adolescentes que querem aprender uma profissão. Ok? Fez lá, qual que é a profissão que você mais quer? Pega uma de maior demanda, traz para a igreja, no espaço lá, monta um cenário, né? Monta ali um ateliê, monta ali um espaço para aquele professor poder ensinar a sua profissão para o mais novo. Aí vai lá, pega uma parede, pode pintar quantas vezes uma parede, né? Então ele vai lá e ensina ali o garoto, a garota a pintar e tal. Forma profissional. Forma ele pintor, a prefeitura, o estado ou a federação vai dar para ele um certificado, atestando ele, certificando que ele é um profissional da área da pintura. E esse garoto, essa garota no bairro, ele já vai fazer o seu cartãozinho de visita no próprio computador, imprimir na sua impressora e vai chegar na vizinhança e vai dizer, ó, eu fiz o curso de pintor. Eu posso pintar sua casa, seu muro, posso pintar a garagem, seu prédio, a sua loja, o seu comércio, porque eu estou qualificado para isso. Entendeu? E aí vai gerar o quê no bairro, no município? Vai gerar vai gerar renda, obviamente, para essa pessoa, para esse garoto, né? Vai qualificar, vai gerar renda e ele vai ajudar a sua família. E aí vai manter ele fora das drogas, vai manter ele fora do alcance dos traficantes, vai manter ele fora do alcance da criminalidade. E ele vai ser alguém na vida porque ele vai fazer algo que vai satisfazer uma outra família, o bairro vai ficar pintado, vai ficar... Aí você leva para o campo mecânico de alto, aí você leva para as funções que não requer o MEC para dar o atestado. A própria prefeitura pode reconhecer, faz lá um dia de formatura coletiva, né? Uma garotada lá, tudo com seu certificado na mão, aprendeu uma profissão, vai ficar feliz porque vai ser útil, vai gerar um recurso para poder comprar o seu videogame, o seu celular, vai poder ajudar a mãe a ir para a feira, no mercado, e você mantém ele fora da criminalidade. Esse é um projeto que eu defendo já há muitos anos, já elaborei, e é um dos que, se a população aprovar... Eu tenho uma pergunta. Se a população aprovar essa pré-candidatura a deputado federal, né, e eu conseguir convencer o meu amigo Tarcísio, o meu amigo Flávio, para a gente fazer essa dobrada aí e levar esses projetos a nível de município, estado e união, eu vou ficar muito feliz e vou poder contribuir
com esse projeto e outros que eu tenho, inclusive para Itaquaquecetuba. Eu tenho o projeto do Piscinão, eu tenho o projeto do PEDS, eu tenho o projeto da reurbanização do Rodoanel, eu tenho o projeto para fazer o estádio do jeito que precisa ser feito no futebol, que não foi feito, é só paliativo, é só pintura, ali dá para se fazer uma arena, inclusive, né? E fortalecer quem é de Itaquá e da região, não trazer time lá do Espírito Santo para vir aqui ser valorizado numa vitrine e depois ser vendido, comercializado e a cidade não vê a cor do dinheiro. Só ajudou, só deu campo, só deu estadia, hospedagem, deu uniforme, deu tudo, a prefeitura, e não ficou com nada, porque esses garotos que já foram vendidos, ninguém nem viu para onde, nem a cor do dinheiro. Moacir, eu quero te agradecer pela participação hoje aqui no Que Papo da Hora. Eu acho que foi um papo muito legal, a gente pôde falar um pouco sobre vários assuntos, vários temas, e agora você falando que é pré-candidato a deputado, como que fica a sua situação aqui na cidade de Itaquaquecetuba? Haja visto que você já tem um trabalho, eu ia perguntar, porque eu já ouvi algumas pessoas dizerem aí que a oposição, ela só critica, ela não faz nada. Mas o Moacir, ele já foi vereador em Itaquá, então ele tem a parte de contribuição dele. Ele falou agora um pouco dos projetos, então acho que é importante, não preciso fazer essa pergunta. Eu quero deixar um espaço para que o Moacir ele consiga agora fazer as suas considerações finais. Quero agradecer de coração por você vir participar, trazer um pouco de conhecimento para que as pessoas aqui da cidade de Itaquaquecetuba, da região e de São Paulo, que nos acompanham, também possam usufruir desse conhecimento e buscar mais a partir disso. Fica à vontade. Noel, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, porque é muito raro isso. A gente ter oportunidade, independente de cor, de raça, de religião, de time de futebol, de sigla partidária, alguém que abra esse espaço para ouvir a gente ponderar em alguns assuntos de relevância para o nosso município, principalmente. Rapidamente, um dos trabalhos que eu agradeço de ter feito na assessoria do prefeito Mário Morena aqui em Itaquá, que foi de 2001 a 2004. As princesas foram um marco, né? Então, as princesas do Netinho, graças a Deus, pegamos mais de 15 princesas aqui, porque o Netinho é meu amigo até hoje, e ele sentiu essa credibilidade, essa confiança em mim, e permitiu que eu trabalhasse com ele lá mais de 20 anos. Aí depois do Netinho foi o Gugu Liberato no Construindo um Sonho, que eu ajudei o Gugu a realizar sonhos de muitas famílias. Então isso para mim é um legado, né? Que a gente tirou muitas famílias de beira de córrego, de barraco, e conseguimos dar casa, dar carro, dar terreno. Isso, para mim, não tem preço, é currículo. Isso está no meu livro da vida, registrado pelo Senhor lá em cima. E aí, Noel, na administração do Mário, que eu fui assessor dele os 4 anos, emprestado de São Paulo, eu pude contribuir com uma classe, uma classe de pessoas aqui de extrema relevância do coração de Deus, que são os portadores de deficiência. Eu era assessor do Mário e acontecia que naquela época quem atualizava as carteirinhas de transporte dos ônibus era a prefeitura. Quem atualizava as carteirinhas de ônibus para esses deficientes, portadores de deficiência, era a prefeitura, era o prefeito que assinava. E eu é que punha na mesa do Mário para ele assinar carteirinha todo dia. Porém, a empresa detentora do contrato, ela que tinha essa obrigação de fazer. E aí, o que acontece? Fazia fila na porta do gabinete do Mário para renovar as carteirinhas e as pessoas com deficiência reclamavam porque os motoristas de ônibus não paravam, só falavam assim, essa carteirinha está vencida, é o prefeito que tem que renovar, essa carteirinha está vencida, é o prefeito que tem que renovar. E aí eu cheguei no Mário um dia e disse, prefeito, tem muitos portadores de deficiência aí na porta da assessoria reclamando essa situação. Aí ele falou, e o que você acha que eu devo fazer? Aí eu falei, eu acho que você deve passar para a empresa que sabe que a carteirinha está vencida, fazer uma carteirinha deles própria, com logomarca, com marca d'água para ninguém fraudar, e eles renovarem essa carteirinha deles lá na própria garagem.
E esse pessoal não fica aqui sendo exposto, né, nessa situação, porque fila do banco, fila da dívida ativa, gente lá pedindo as coisas na prefeitura de projeto, de processo, e eles ali, tadinhos, sendo numa fila, né, esperando para ser assinada a carteirinha. O Mário ouviu e determinou que a empresa fizesse a renovação dessas carteirinhas. O que aconteceu? Aí sim foi resolver a quem de direito não deixar mais que essas pessoas portadores deficientes ficassem nos pontos à mercê de vir na prefeitura para renovar a carteirinha. Isso é uma coisa que eu acredito, não sei como que está hoje, mas na época resolveu o problema deles. E aí, de lá para cá, a gente vem fazendo projeto, vem ajudando o pessoal de Itaquaquecetuba, no campo social, na igreja, na televisão, no rádio. Fiz muito isso. E ainda continuo fazendo. Então, ô Noel, com essa oportunidade agora de ser um pré-candidato a federal, né? Sou Tarcísio e sou Flávio. Agora em 22 eu fiz a campanha do Tarcísio do Bolsonaro aqui em Itaquá, o adesivaço com trio elétrico e tudo mais. E o governador Tarcísio tem um carinho pelo nosso trabalho, porque eu fui o primeiro aí no comitê dele, que era lá na Vila Mariana, o primeiro que ele montou. Eu tive lá, fiz uma conversa particular com ele muito boa, e aí fizemos o trabalho e tudo, e nunca fui pedir nada para ele, simplesmente dei o apoio por entender. Naquela época eu já cravei que ele seria o próximo governador de São Paulo, e realmente foi confirmado. Agora vai ser reeleito, e já cravei também que o Flávio vai ser o próximo presidente do Brasil. Então tive já com o Eduardo, tive com o próprio presidente Bolsonaro em Brasília, com muitos deputados, senadores, na caminhada com o Nicolas Ferreira também, foi muito importante, e é tudo isso que eu vou passar para a população se concretizar a nossa candidatura a deputado federal pelo estado de São Paulo. As pessoas entendendo, vendo o meu perfil, vendo as minhas redes sociais, vendo o meu caráter, né? Entendendo que eu serei um bom candidato para cumprir tudo aquilo que eu falo, que eu penso, e fiscalizar, né, um governo federal para não acontecer esse tipo de coisa que está acontecendo lá, né? Sou a favor de Deus, continuo fiel, da pátria, da família, da justiça e da liberdade. E com isso, eu agradeço você que ficou até agora, que viu um pouco desse nosso papo da hora aqui com o Noel Smith, e que você possa repercutir, se filiar, se inscrever no nosso canal, no canal aqui das redes sociais do Noel, no nosso canal do Moacir Fernandes 01, e nos seguir aí nas redes sociais e acompanhar um pouco mais do nosso trabalho. Estou à disposição para qualquer pergunta aí que vier depois, obviamente. Vamos tirar um tempo e responder. E dizer para você, Noel, tamo junto. Deus te abençoe. Deus abençoe o pessoal da produção, Deus abençoe os outros programas. E eu estou sempre à sua disposição, você sabe disso. Ô, doutor, eu posso perguntar? Tá. Então o Moacir, ele falou, agradecer mais uma vez aí o doutor Gustavo Ferreira, nosso advogado, nosso amigo, né, que está sempre junto aí na defesa das pessoas que mais precisam, na defesa da democracia, que é mais importante. E a pergunta que eu tenho que fazer, não posso deixar de fazer. O Moacir, ele é pré-candidato a deputado federal e certamente vai ter algumas parcerias, algumas dobradas, e eu não posso deixar de falar. Em Itaquaquecetuba tem um pré-candidato a deputado estadual que algumas pessoas falam e outras não sabem nem como falar. Marcelo Barbosa. Como que é a sua parceria? Vai ter uma dobrada com o Marcelo Barbosa, porque ele é de Itaquá, você é de Itaquá, como que tá? Nem tudo que reluz é ouro, dizia minha mãe. Marcelo Barbosa é um cara que, nascido e criado no PT, e a esquerda radical, é um cara que disse no governo Bolsonaro que nem o Bolsonaro e os seus seguidores merecem viver em sociedade. Eu tenho print nas minhas redes sociais, quem quiser eu mando. É um cara que apoiou o Haddad e o Lula em 22. É um menino que saiu do PT e foi para outro partido e agora está sendo aí usado pelo prefeito, não sei se para desvencilhar do governo de Itaquaquecetuba, lança ele candidato e já era, né? Tô livre. Não sei se foi uma candidatura para se livrar ou para apoiar, porque é um menino que, infelizmente,
não tem um bom relacionamento com Itaquaquecetuba, com nenhum grupo político. O que eu ouço de pessoas que o estão apoiando, que são do governo, é por pura pressão, né? É por livre e espontânea pressão que vão apoiá-lo. Porém, entretanto, eu jamais dobraria com ele, jamais, por dinheiro nenhum do mundo, porque ele deseja a extinção não só do Bolsonaro, quanto dos seus seguidores. E eu, enquanto ministro do Evangelho, pregador do Evangelho da Verdade, do João 8,32, jamais poderia estar ao lado de uma pessoa dessa, porque eu não desejo a extinção de ninguém, nem dele, porque eu quero que ele ainda usufrua da derrota e de um aprendizado, porque ninguém está acima da lei e nem muito menos do Evangelho de Jesus Cristo, que veio para dar vida e vida em abundância. Tá, é isso aí. Então essa pergunta eu tinha que fazer porque é uma eleição que vem agora com os moldes diferenciados da anterior, né? Vamos votar em 5 legendas, né? Dessa vez. É 5 legendas. O primeiro voto, até explicar aqui, você guarda esse vídeo para você aprender. O primeiro voto é para deputado federal. O segundo voto é para deputado estadual. O terceiro voto é para o primeiro senador. O quarto voto é para o segundo senador. O quinto voto é para governador. E o sexto voto é para presidente da República, Flávio Bolsonaro. Tá aí, ó. Moacir Fernandes, eu quero agradecer mais uma vez, Moacir. Muito obrigado pela participação aqui no Eu que agradeço. Um abraço pro doutor. Doutor, meu abraço, o senhor é meu amigo do coração, doutor Gustavo. Doutor Gustavo Ferreira, tá aí, sempre ativo. Manda um abraço também pro doutor Oscar Cabreira, né, o advogado competente demais. Meus sentimentos, doutor Oscar Cabreira, pela sua enorme perda, pelo seu filho e pela vossa esposa. Que Deus conforte o seu coração e dos demais familiares e amigos da sua família. Um abraço. Deus te abençoe, doutor. Importante o Moacir falar agora publicamente, porque eu tenho certeza que nem todo mundo sabe do que aconteceu com o doutor Oscar. Uma tragédia muito grande, mas nós estamos juntos. Não tem como compensar essa perda, mas com certeza Deus está presente na sua vida e você vai estar sempre firme. Como já está correndo, né? As suas filhas estão juntas, não abandonam de forma alguma, como o senhor mesmo disse. Satisfação, doutor, em conhecê-lo. Mandar um abraço também para o doutor Rubens Braga do Amaral. São vários advogados parceiros que estão juntos aí para poder trazer aí e proporcionar o melhor para toda a população de Itaquá. E da região também. Mas agora eu quero só lembrar. Programa aqui Papo da Hora é uma junção aí entre nossa TV Web, Canal Canelada, Jornal Gazeta Água Viva e o próprio Que da Hora. Então siga as nossas redes sociais. Daqui a pouco tem mais uma nova entrevista trazendo mais informação, um conteúdo muito importante para você, porque esse ano promete. Vamos juntos e que Deus abençoe a todos. Obrigado. Valeu. Pode apostar. Compartilha, comenta, vem participar, manda sua denúncia.